Quando nós fazemos essa junção, nós ganhamos significados novos. Nem temos apenas o verbo principal, trazendo significado, e não temos apenas a preposição, trazendo significado. E aí, YouTube, essa é a escola Shortcut de inglês para engenheiros. Eu sou Pedro Tavares, sou engenheiro civil e professor de inglês, e é um grande prazer ter você aqui conosco no nosso vídeo. Bem, no nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre o verbo get, e você vai aprender tudo o que um engenheiro precisa saber antes de ir para o mercado de trabalho, utilizando seu inglês técnico como ferramenta. Ok, o verbo get. Muito provavelmente você já se deparou com ele. E se você já estudou inglês alguma vez na vida, você muito provavelmente teve aquele primeiro contato com o verbo get, que é um pouco mais abstrato e que acaba tomando vários significados quando a gente está lá aprendendo inglês. O seu professor de inglês ou então um livro didático que você estava lendo, você provavelmente soube que o get ele pode ter vários significados, mas que de forma geral ele significa conseguir. Yes! Então, o get, sendo engenheiro ou não, sempre que você vai aprender inglês, ele aparece e você precisa aprender para conseguir dominar o idioma. Só que quando a gente fala sobre inglês técnico, a questão muda um pouco de figura. E no nosso vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre quais são alguns mitos, quais são algumas verdades relacionadas ao verbo get, e vamos falar um pouco sobre quais são alguns exemplos de utilização do get como inglês técnico. Basicamente, uma coisa que a gente tem que lembrar é que os verbos em inglês às vezes parecem muito com o português, mas a grande maioria delas ele é extremamente diferente. Então os verbos em inglês eles são bem diferentes dos de português na maioria das vezes, e uma coisa interessante é que alguns verbos em inglês conseguem tomar vários significados, e o verbo get é um deles. Ou seja, o verbo get consegue reunir diversos significados de diversos outros verbos que a gente conhece em português nessa única palavra. E é porque eu nem comecei a falar ainda sobre phrasal verbs. Então vamos nessa. Pega aí contigo o seu caderno, anota algum caderno de anotações para você tomar nota aí de algumas coisas que nós vamos conversar. Eu não sei se você notou, mas hoje o nosso formato de vídeo é diferente. Eu acabei de dar algumas aulas e aí quis aproveitar esse ensejo para gravar aqui para vocês e mostrar para vocês um pouco da utilização do verbo get. Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal. Se você está chegando aqui agora, a escola Shortcut é a primeira escola do Brasil de inglês técnico para engenheiros. Você vai encontrar diversos conteúdos, todos relacionados com inglês técnico para engenharia. Então, se você é engenheiro ou é acadêmico de engenharia, está se formando agora, ou então pretende trabalhar no mercado de trabalho multinacional, então aqui é o lugar certo para você aprender a utilizar essa ferramenta tão importante no nosso desenvolvimento profissional. Você também pode dar uma olhada no nosso Instagram, @shortcutengineers. Lá eu posto constantemente conteúdo, posto alguns insights, algumas informações que a gente não tem aqui no YouTube. Então lá a gente pode se conectar e a gente pode conversar bastante. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vou mostrar aqui com vocês a minha tela e a gente vai conversar um pouco sobre as características do verbo get. Ok, gente, então vamos lá. Se você é engenheiro e você trabalha com projetos, então muito provavelmente você já se deparou com a utilização do verbo get em sua totalidade. E aí é sempre importante ressaltar que o verbo get, por ser um verbo muito comum no inglês, seja no inglês geral ou no inglês técnico, nós precisamos dominar os seus significados, principalmente para a gente evitar algum tipo de conflito na comunicação. Todos sabemos que, na verdade, a engenharia ela se resume não apenas a números, a cálculos, a planilhas e a dimensionamentos no computador. Mas a engenharia ela tem também como um pilar principal a comunicação, seja ela dos colaboradores com os gerentes, com os gestores, seja ela entre as diversas etapas de um projeto, de uma obra, essa comunicação ela é essencial. E quando nós falamos sobre inglês,
que é uma língua que, na verdade, se tornou pré-requisito para que os engenheiros consigam se comunicar com diversas áreas dos conhecimentos da engenharia, é extremamente importante que você consiga ter esse domínio para evitar esse ruído na comunicação. Então, se você ficar com a gente até o final do vídeo, você com certeza vai sair daqui hoje dominando uma grande parte dos significados do get, entendendo melhor como é que ele vai funcionar no contexto da engenharia. E aí, obviamente, o intuito do nosso vídeo hoje é desmistificar um pouco a utilização do verbo get, mostrar que, embora ele seja muito importante, muito frequente e tenha vários significados, ele nem é tão difícil assim de aprender se você utiliza as técnicas corretas e se você sabe como aprender esses significados. Então vamos nessa. Nós vamos começar falando sobre mitos e verdades. Isso aí é uma coisa muito importante porque esses mitos e verdades não permeiam aí apenas o get, né? Na verdade, quando você está começando a aprender inglês, muito provavelmente você se depara com diversos mitos. Você precisa morar nos Estados Unidos para aprender inglês, ou então, você precisa se expressar como um nativo para poder ser compreendido, você tem que aprender 70 palavras por dia para aprender inglês, você tem. Então, existem vários mitos que permeiam aí o aprendizado de inglês. Como todos nós somos adultos, já estamos aí numa fase diferente da nossa vida, a utilização do inglês, ela também é mais focada, ela é diferente, e, por conta disso, o aprendizado ele é extremamente diferente do aprendizado de inglês que a gente aprendeu lá no inglês geral, quando a gente fazia inglês na adolescência. Então, vamos nessa. Vamos falar aqui sobre alguns mitos e verdades a respeito do verbo get. Pode até ser uma boa ideia, falem aí nos comentários o que vocês acham. Se a gente poderia fazer um vídeo falando sobre mitos e verdades de aprender inglês técnico. Gostei dessa ideia. Quem sabe não vai aparecer aí em algum vídeo logo menos aqui no canal. O primeiro mito é: o verbo to get é sempre uma tradução direta de obter ou conseguir. Gente, embora quando a gente esteja lá começando no nível básico do curso de inglês, a gente aprende de cara que o verbo get significa obter ou conseguir. Isso é correto. Agora, o mito é achar que essas palavras são os únicos significados do get. Lá mais para frente, na parte das verdades, eu vou trazer informação de quantos significados existem para o verbo get, e aí você vai ver como não são somente conseguir e obter. Na verdade, o verbo get ele é falado com uma grande frequência. Se você está no ambiente de trabalho, você vai falar o get com frequência. Se você está fora dele, mas precisa se comunicar em inglês, você também vai falar. E aí que entra nosso segundo mito, que é: o verbo to get é informal e deve ser evitado em contextos profissionais. Isso não é verdade, gente. Não é porque o nosso inglês é técnico que ele tem que ser extremamente rebuscado. Embora o verbo get ele seja bem comum e ele apareça com muita frequência, não quer dizer que ele seja inviável de utilização no inglês mais técnico, no inglês mais formal, porque ele também expressa ideias que a gente vai precisar passar nos nossos contextos da engenharia. Ok, e o terceiro mito é: o verbo to get pode ser substituído pelo verbo to become. Olha só, gente, uma coisa é, às vezes, o verbo get, ele sim significa to become, como por exemplo, get rich, get poor, ficar rico ou ficar pobre, to get rich, to get poor, que é a mesma coisa de to become rich ou to become poor. Mas essa é uma das únicas situações em que a gente pode substituir o verbo get pelo verbo become. Become significa se tornar. Então ele só pode substituir o get nessa única situação. Em diversas outras, ele não pode ser substituído. O get precisa ser preservado e ele vai, sim, continuar sendo uma palavrinha-chave no nosso vocabulário. Beleza? Então, olha esses mitos aí. São erros que, se você estava cometendo antes, você já não tem mais a desculpa de continuar cometendo esses mesmos erros. Então vamos nessa. Ok, dando continuidade, nós vamos falar agora sobre algumas verdades que envolvem o verbo get. Vamos lá, vamos dar uma olhada. A verdade número 1 é: o to get ele é versátil e pode expressar
diversos significados além de obter. Como eu falei para vocês, ter disponível o verbo get no seu arsenal de palavras é uma coisa muito benéfica, porque o get, por ele ter diversos significados, ele pode inclusive ser uma palavra coringa. Diversas vezes, quando você tiver dúvida em algum verbo, em alguma palavrinha, você pode substituir pelo get se você julgar que ele cabe ali. Principalmente porque o get ele dispõe de diversos significados. Então, a partir de agora, a gente vai sair um pouco desse conhecimento geral de que o get significa apenas obter ou conseguir. Nós vamos passar aí e daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos que vão aparecer aqui nos nossos slides para a gente conversar um pouco sobre diversas utilizações do verbo get. A nossa próxima verdade é: o verbo to get é um dos mais comuns do ambiente profissional. Como eu disse para vocês, embora ele pareça ser uma palavrinha que está ali num contexto mais informal, por a gente ouvir diversas vezes no inglês coloquial, no inglês geral, em conversas do dia a dia, ele também é um verbo que vai aparecer no ambiente profissional, principalmente por ele dispor de uma gama de significados diferentes. A verdade número 3 é que o to get sozinho, e olha que nós não começamos a falar sobre phrasal verbs. O get sozinho ele tem mais de 30 significados. Então olha aí, uma palavra tão pequena com apenas 3 letras consegue trazer aí mais de 30 significados. Para quem não sabe, os phrasal verbs, vamos abrir aqui um parêntese na nossa aula para a gente falar um pouco sobre phrasal verbs. O que são phrasal verbs? Tem até um vídeo que eu vou deixar linkado aqui no vídeo e na descrição também, falando sobre quais são os phrasal verbs que todo engenheiro tem que ter na ponta da língua. Phrasal verb, na verdade, como em português nós podemos chamar de verbos frasais, é a junção de um verbo principal e uma preposição. Quando nós fazemos essa junção, nós ganhamos significados novos. Nem temos apenas o verbo principal, trazendo significado, e não temos apenas a preposição, trazendo significado. Por conta disso, por nós termos aí uma imensidão de phrasal verbs, às vezes ele se torna uma pedra no sapato de quem está aprendendo inglês, seja geral ou seja inglês técnico, porque às vezes aparecem aí alguns phrasal verbs extremamente aleatórios. E os phrasal verbs mais famosos com o get, que é o verbo que nós estamos falando, são os phrasal verbs get in e get out. Nós temos aqui o mesmo verbo get. Quando nós acrescentamos a preposition in, nós estamos falando get in, entrar. E se nós acrescentamos a preposition out, get out, nós estamos falando de sair. Então olha aí, como a gente colocando uma palavra ou outra no mesmo verbo, ele ganha significados até mesmo opostos, como é o caso do get in e do get out. Então, olha só, o get sozinho ele tem aí para lá de 30 significados. Se a gente acrescenta essas possibilidades dos phrasal verbs, acrescenta algumas prepositions, essa figura muda muito mais e acrescenta aí exponencialmente. Então, fica atento porque o get ele é muito importante. Inclusive, é um verbo coringa, como eu falei para vocês. Quando a gente começa a entender a capacidade dele de substituir uma palavra ou outra, de trazer um significado que às vezes a gente não vai saber falar em português, então, ou falar em inglês, sorry. Então, a facilidade com que o get pode ser inserido nas frases, pode ser inserido no nosso discurso, facilita muito e nos ajuda a manter ali um discurso inteligível para o nosso interlocutor. Beleza? Então, vamos voltar aqui para o slide e continuar a nossa aula. Ok, chegamos aqui na parte que vocês mais gostam, na verdade, que eu sempre sei que os engenheiros que nos assistem amam os momentos que a gente traz alguns exemplos técnicos. Então esse é o momento que você vai pegar aí o seu caderno, pegar aí o seu bloco de notas ou alguma coisa e vai anotar os exemplos que nós vamos trazer aqui. Sempre que a Shortcut se propõe a postar algum vídeo, a trazer alguma coisa, a gente sempre usa os exemplos que a gente traz no nosso próprio curso, no curso de inglês específico para engenheiros da Shortcut, que são os exemplos práticos, né? Os exemplos contextuais que a gente vai estudar e que a gente vai aprender para que eles façam sentido na nossa realidade profissional.
Rapidinho, antes de a gente comentar aqui sobre os exemplos técnicos, deixa eu só falar um pouco com vocês também sobre o processo de aprendizado de inglês técnico para adultos. Uma coisa muito importante para a gente comentar é sobre a andragogia. O que seria a andragogia? A andragogia estuda as formas de aprender do adulto. O adulto tem necessidades específicas, o adulto tem sonhos e planos específicos, então por conta disso, trazer o estudo, trazer o ensino e o aprendizado para dentro dessa realidade do adulto potencializa em muito o aprendizado dele, inclusive porque o adulto não tem a mesma disponibilidade de tempo, nem a mesma disponibilidade mental de quando ele era criança ou de quando ele era adolescente e estava na escola. Por isso que nós que trabalhamos com educação de adultos, principalmente com estudo de línguas, a gente sempre vai trazer o inglês, a gente sempre vai trazer o inglês técnico para a realidade do nosso público. E o público da Shortcut é extremamente definido. Todo mundo já sabe que a Shortcut é a escola de inglês específico para engenheiros. Então você que está nos assistindo, muito provavelmente é um engenheiro ou é um estudante de engenharia, um engenheiro recém-formado. Então você está muito interessado no que a gente tem para falar, porque tudo que a gente fala aqui está em consonância, está aí ligado com a sua realidade profissional. Então vamos lá para os nossos exemplos técnicos, que é a parte que a gente mais gosta de aprender. Let's go! Então vamos lá. O nosso primeiro exemplo técnico é getting the project off the ground. Getting the project off the ground. Então aqui a gente tem o nosso verbo get com um sentido específico para o inglês técnico. Quando a gente fala getting the project off the ground, a gente está falando de tirar o projeto do papel, iniciar o projeto, colocar ele para funcionar. Então, get off the ground, get something off the ground significa tirar do papel. Olha aí, ó, um exemplo técnico que pode sim aparecer aí na sua realidade profissional. Vamos para o próximo. Getting accurate measurements. Getting accurate measurements. O get aqui, ele está num sentido mais próximo do sentido que a gente já conhece, que é o obter, né? Conseguir. Nesse caso aqui, getting accurate measurements é coletar medidas acuradas, medidas precisas. Então, get aqui está falando sobre coletar, sobre medir de forma muito precisa. Nosso próximo exemplo é getting approval from stakeholders. Getting approval from stakeholders. O que seria esse getting approval? Seria ter a aprovação. Ter a aprovação, ter o sinal verde dos stakeholders. O que é stakeholder, Pedro? Stakeholder é a outra parte interessada no seu projeto. Então, se você é um engenheiro do projeto, o stakeholder seria o seu cliente, ok? E o nosso example number 4 é getting ahead of schedule. Então, a gente já tem aí um novo sentido para o get. Getting ahead of schedule é estar adiantado em algum tipo de schedule, né? De planejamento, de cronograma. Então, getting ahead of schedule é estar adiantado no cronograma. Então, se você fala que o seu project is getting ahead of schedule, quer dizer que você passou um pouco, você foi muito eficiente e passou um pouco do cronograma, atingiu objetivos antes do que havia sido planejado. Ok? Então, aí são 4 de alguns exemplos que a gente pode utilizar e já pode ficar aí anotado para você saber a utilização desses verbos do get. Temos mais alguns exemplos técnicos aqui, só que agora esses exemplos técnicos já têm uma proposta mais voltada para os phrasal verbs. Então vamos dar uma olhada. Getting back on the track. Então, get back significa voltar. É um phrasal verb. A gente tem o verbo principal get e o back, que é a minha preposition. Então, tenho getting back on the track, que significa voltar aos trilhos. No ambiente profissional, a gente vai falar que getting back on the track é depois de alguma situação difícil, ou então de algum momento turbulento. The team needs to get back on the track. A equipe precisa voltar aos trilhos. Ok? Próximo exemplo. Getting the team on board. Então aqui a gente já tem um outro phrasal verb que é get on. Get on, nesse caso, get on board. Quando a gente fala get the team on board, é como se fosse apresentar
a equipe alguma coisa. Então, I'm talking about a project, eu tô falando sobre um projeto, e aí, I need to get the team on board. Eu preciso apresentar esse projeto para a equipe, colocar a equipe a par da situação. Então, get the team on board é deixar a equipe a par do meu assunto. E o number three, getting through challenges. Esse é bom, getting through challenges. O getting through também é um phrasal verb, significa atravessar ou superar. Então, getting through challenges seria superar desafios, passar pelos desafios, atravessar os desafios. Então, olha só aí você já pegou 7 significados diferentes do verbo get e que com certeza vão melhorar muito o seu desempenho na execução do seu trabalho quando você utilizar o inglês técnico. Mas daí você vai dizer, alright, Pedro, já tem 7 aí expressões novas para a gente colocar no nosso vocabulário, mas você vai me dizer, cara, eu tenho muita dificuldade de aprender, de fixar, né, de aprender esse vocabulário novo e colocar ele ali no meu uso contínuo. O que eu posso fazer para isso? Então, olha só, separei também algumas golden tips, algumas dicas de ouro para você utilizar aí no seu dia a dia e turbinar um pouco o seu aprendizado do inglês. Então vamos dar uma olhada aqui nas nossas Golden Tips e lembrando que as nossas Golden Tips aqui no caso, elas são voltadas para o inglês técnico, ela tem um foco muito mais para o inglês para a engenharia. Mas, obviamente, se você aplicar essas Golden Tips no aprendizado do inglês geral, elas vão lhe ajudar bastante também. Isso eu falo porque o inglês técnico, né, o inglês voltado para a engenharia, ele é muito pautado em vocabulário. Então você precisa ter uma apreensão, né, ter uma fixação de vocabulário muito mais efetiva. Principalmente porque se você já aprendeu, se você já sabe as bases do inglês geral, então isso quer dizer que agora você precisa construir o seu vocabulário, construir o seu background de conteúdo técnico. E a gente faz isso por meio da apreensão de vocabulário e de expressões como essas que eu trouxe para a gente aqui no vídeo de hoje. Mas vamos lá para as nossas Golden Tips. Nas nossas Golden Tips, a primeira delas é associar phrasal verbs com imagens. Então, olha só, a associação é uma das formas principais, é uma das principais ferramentas que a andragogia traz para o nosso aprendizado. Porque associar é a forma mais simples, é o caminho mais curto da aprendizagem. Então, nós podemos associar palavras a outras palavras, é o que a gente faz quando a gente faz traduções, mas nós podemos associar também palavras a imagens ou palavras a sons. Quando a gente faz associações de palavras a sons, a gente consegue desenvolver a nossa habilidade de listening, porque a gente vai escutar um fonema, a gente vai escutar um som e a gente vai entender que ele está falando sobre um vocábulo específico. Nesse caso aqui, nós vamos associar os phrasal verbs com imagens. Então, se eu tenho um phrasal verb específico com get, eu associo ele com alguma imagem e aí vai ficar mais fácil para o meu cérebro fazer essas conexões. A nossa Golden Tip número 2 é criar flashcards. E aí, os flashcards são uma estratégia muito antiga, na verdade, mas que é uma estratégia muito efetiva. Os flashcards nada mais é do que o treino repetitivo de vocabulário. Um treino que vai acontecer ciclicamente, ou seja, você vai estudar alguma coisa em um momento e aí de forma espiral você vai estudar ele novamente em uma outra oportunidade e assim você vai consolidando o que você aprendeu. E aí, os flashcards, nós podemos utilizar o aplicativo Anki. Então você pode baixar o aplicativo Anki, ele vai lhe ajudar bastante. E quando você aprender a utilizar o Anki, que é uma coisa que os alunos do curso da Shortcut aprendem, eles também recebem, eles têm acesso a vários baralhos do Anki, ou seja, vários bancos de palavras, bancos de vocabulário que vão contar justamente com esse vocabulário técnico para esse aprendizado em espiral. E a nossa terceira e última dica é participar de grupos de estudo técnico de inglês. Isso aí é uma coisa muito importante, porque quando a gente cria o senso de comunidade, quando a gente consegue trocar informações com outras pessoas que estão com o mesmo objetivo que a gente, isso aí potencializa muito o nosso aprendizado e faz a gente entender que nós não estamos sozinhos nessa.
Obviamente, nós temos esse grande grupo aí de engenheiros e aspirantes a engenheiros, ou então estudantes de engenharia, recém-formados, que estão aí todos e que já entenderam a importância do inglês técnico para a nossa área e que estão aí aprendendo e tentando cada vez mais se aprimorar nesse idioma. Então, um grupo, né, uma comunidade, um grupo de estudo técnico de inglês que você pode entrar de forma gratuita e que hoje mesmo já vai começar a lhe gerar benefícios é a própria Shortcut, o Instagram. Então você já pode seguir a gente lá, dar uma olhada nos nossos conteúdos e se você chegou até aqui no vídeo, eu sei que você realmente está interessado em aprender mais sobre inglês técnico. Então dá uma olhada lá, fala comigo no direct e a gente pode comentar bastante e conversar, falar sobre algumas dúvidas e sobre coisas importantes do inglês técnico para engenharia. Alright? Então, basicamente, hoje aqui no nosso vídeo nós falamos sobre a importância do get, a importância da utilização do get, falamos também sobre situações hipotéticas que o get vai aparecer, falamos sobre mitos e verdades sobre o get, então espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa para você. Curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo para outros amigos, outras pessoas que você sinta que tem dificuldade de aprender, de fixar sobre os verbos, sobre phrasal verbs, e pode acreditar, you can trust me, pode confiar em mim. O verbo get, ele é muito importante, ele vai lhe ajudar muito. Inclusive, sabendo a utilização do verbo get, sabendo as possibilidades de uso do verbo get, você vai conseguir sair de várias enrascadas aí na comunicação do inglês. Então eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha ficado conosco até agora no fim do vídeo. And that's it. Thanks for watching. Muito obrigado por assistir. Dá uma olhada lá no nosso Instagram. Você pode seguir a gente no @shortcutengineers e a gente sempre está postando conteúdo lá e aqui no YouTube. Então é isso. A gente se vê e até o próximo vídeo.